A gente tem algum aviso, Roberto? Não me lembro. O professor, falar do link, né? Que a gente vai manter esse link nas aulas da Aline, né? Que vai ser na aula 3 e aula 4. Eu tenho avisado todos os participantes, todos os municípios, né? Lembrar também, né, professor, que nós fechamos as disciplinas 1, 2, 3 e 4 no domingo, né, que eles foram fechados, e que em breve também a gente vai fechar a disciplina 5, então é para o povo fazer as atividades, né, professor? Exato. Agora também tem as atividades, o fórum já está aberto da professora Aline, e lembrando que a disciplina, depois da terceira live da professora, a gente abre a postagem das atividades na semana 3 também. Tá bom, professor? É só isso. Maravilha. Então vamos nessa, Aline. 7h05. O pessoal vai continuar entrando um pouco aí, mas nós estamos ansiosos por te ouvir de novo. Então tá bom, que eu tô mais ainda para falar, porque, né, primeiro, boa noite para todo mundo. Eu fiquei pensando em tudo que a gente conversou a semana passada e o quão rico foi, né? Eu acho que a gente conseguiu avançar um pouco. Como eu falei a semana passada, eu vou retomar. É um tema que a gente poderia ficar aqui horas e horas, por meses, e a gente não esgotaria, porque cada dia é um dia, né, relacionado à educação especial. E eu vou dar continuidade, vou dar sequência onde a gente parou a semana passada, então eu vou pedir a Ana, tem um slide que tem um gráfico azul, se você puder colocar ele para mim, e aí eu vou fazer uma retomada bem breve sobre o que a gente falou semana passada e já vou engatilhar, tá? É depois desse. Isso, esse daí, Ana, por favor. Obrigada. Então, olha só, gente. Semana passada eu falei um pouquinho sobre essa contextualização histórica, sobre a importância da gente entender o cenário que a gente vivencia da educação especial. Nós não estamos em 2024 falando de um tema, de um assunto, de uma área tão importante à toa, né? Existe um movimento histórico e de luta muito significativo, e eu acho que hoje eu entro mais nessa seara, e que vai nos fazer, eu espero, né, que nos faça refletir muito, porque só esses dados de matrícula que eu trouxe a semana passada, e que depois eu vou disponibilizar esses slides, porque estou atualizando, Flávio, conforme a semana vai acontecendo, porque aí a gente vai inserindo também o que é demanda que eles trazem, né? Eu acho que assim a gente consegue fazer com que fique mais próximo da realidade de todo mundo. E aí, sem fugir, óbvio, da nossa ementa e da nossa proposta, né? E aí, então, semana passada, eu fiz uma contextualização histórica, trouxe alguns dados de matrícula para a gente dar para tentar pincelar um pouquinho de como que a gente evoluiu, mas ao mesmo tempo ainda tem coisa para a gente fazer na área de educação especial e no processo de inclusão escolar. E aí eu trago, então, esse slide com esse gráfico, que também é um gráfico que está meio ruinzinho, mas depois eu compartilho e dá para a gente ampliar e vocês conseguem ter uma dimensão maior, né? Mas é um gráfico que ele vai fazer com que a gente interprete alguns dados de inclusão escolar. Eu estou abrindo o meu aqui para ficar mais fácil para mim, que é assim, ó, é o dado geral do país, por estado da federação e o DF, né? Então, em cada etapa de ensino. Então, a primeira coluna é a educação infantil, todos os estados da federação, o ensino fundamental na segunda coluna, e a terceira coluna é o ensino médio. E aí, para a gente ter uma dimensão, eu queria falar para vocês, então, por exemplo, do estado de São Paulo. Na educação infantil, a gente tem 95% de matrícula de inclusão. Então, se a gente parar para analisar, né, é um dado muito positivo, 95%. Significa que as crianças estão entrando na educação infantil e estão sendo matriculadas na educação infantil. Se a gente pegar São Paulo no ensino fundamental, a gente vai ter aqui 80,75%.
Se você parar para analisar, comparado com, por exemplo, Minas Gerais, que tem 89, Sergipe tem 97, Rondônia tem 98, São Paulo está bem atrás, né? Mas, ainda assim, 80% de matrículas no ensino fundamental é um número considerável. E se a gente vai para o ensino médio, a gente tem, em São Paulo, cerca de 92, 93% de matrículas no ensino médio. Então, olha só, o que eu quero trazer para vocês desses dados? Eu quero dizer que esses dados são significativos, sim, mas se eu tenho esse documento e eu publico um artigo, ou, enfim, escrevo um livro, ou mesmo vou para algum congresso no exterior e mostro esses dados, o que nos leva a entender? Né? Quando eu mostro esses dados de matrícula, o que eu estou querendo que as pessoas entendam? Né, ou então, o que elas por si só vão entender e interpretar desses dados? Que a educação especial no Brasil funciona, que o processo de inclusão escolar funciona. Porque quando eu mostro dados de toda a federação, e eu venho aqui e mostro para vocês, ó, educação infantil, Acre, Pará, Piauí, Rio Grande do Norte, Roraima, tudo tem 100% de matrícula. Em todos os níveis, em todas as etapas de ensino. E aí vocês vão me dizer, mas Aline, no Acre, né? Como que lá tem e São Paulo tem 80%? Tem, gente. Tem, movido por duas questões que eu acho que são muito importantes aqui para a gente pensar. Não existem muitas escolas especiais nessas regiões. Não existe, então isso é um ponto. Por que as crianças estão matriculadas na escola comum? Não existe muita escola especial nessa região. E o outro ponto que eu queria fazer com que vocês refletissem é que, se eu estou, então, mostrando esses dados de matrícula com 100% em alguns estados, 80%, 90%, e alguém que não conhece a realidade brasileira vai interpretar e vai entender que a inclusão está efetivada. Então, pronto, existe inclusão escolar no Brasil. E aí eu não estou dizendo que não existe, né? Eu estou dizendo que esses números por si só não nos dizem muita coisa. Essa é a grande realidade. Esses dados, todos os dados que eu mostrei para vocês, se a gente não interpreta, se a gente não tem conhecimento da realidade brasileira, se a gente não está na sala de aula, é muito fácil a gente dizer que a inclusão escolar no Brasil está efetivada. Então, eu costumo dizer que esses dados, eles refletem muito uma verdade deturpada, porque existe inclusão sim no Brasil, mas 3 pontinhos, muitas barreiras, muitos desafios, muitos elementos ainda a se concretizarem. Então não adianta a gente simplesmente mostrar esses dados. Então posso trazer esses dados e dizer para vocês, gente, tá tudo certo. Tá tudo certo. Vamos lá no norte do nosso país entender como que eles fizeram a inclusão acontecer. Então, a gente precisa sempre, eu acho que esse é um cuidado mesmo que a gente tem que ter. Quando a gente for atrás de alguma informação, a gente precisa interpretar essa informação, a gente precisa analisar ela em um contexto macro, porque se eu pego apenas um recorte de inclusão escolar, eu estou dizendo então que ela está efetivada, a matrícula acontece, que é o primeiro passo, a primeira etapa da inclusão, do movimento de inclusão, é a entrada desses estudantes. Ponto. Agora, se eu pego num recorte, se eu tento fazer uma análise em caráter macro, eu estou dizendo que não. A inclusão não acontece simplesmente por esses dados de matrícula apresentarem que eles chegaram, né? Então, esse era um ponto muito sensível que eu queria trazer para vocês. Ana, por favor, pode passar. E aí, eu queria dizer para vocês que é o seguinte, né? Fazendo uma análise de tudo que a gente falou a semana passada, da entrada, dos índices, do crescimento exponencial que a gente teve, desses últimos dados que eu mostrei hoje, da gente entender a questão de legislação. Quais são os motivos que nos leva então, a compreender o porquê que esse crescimento de matrícula aconteceu? É muito óbvio, né? São muito diretivos
esses motivos? Primeiro, o acesso universal, né? Isso, Luciana, são dados de crianças laudadas, tá? Em todo o território nacional. São dados, então, a gente entende, então, que os motivos para esse crescimento de matrícula, ele se dá especificamente por conta do acesso universal. Então, quando a gente vai lá em 1988 e assume, então, que é direito de todos, esse é um motivo do crescimento da matrícula. Outro ponto, a gente tem estudos acadêmicos. O crescimento do número de matrícula, ele está muito pareado com o crescimento de estudos na área de educação especial e inclusiva. Então, na mesma proporção que a gente tem esses alunos chegando na escola, a gente tem o movimento dos pesquisadores indo até a escola também entender como vai se dar esse processo. Então, se a gente pega aí na UFSCar, que eu acho que é uma das nossas maiores referências em programa de pós-graduação em educação especial, que tem 45 anos, 35 anos esse programa de pesquisa, de pós-graduação, se a gente pegar dados estatísticos mesmo, de teses e dissertações que foram realizadas nesse direcionamento, tinha sim muitas pesquisas na educação como um todo, obviamente, entendendo, interpretando, mas de 2010 para frente, a gente tem muito mais um caráter direcionado para prática pedagógica, como que a gestão vai atuar, como que o professor consegue entender quem é esse estudante, a questão de caracterização desses estudantes, interpretação de política pública. Então, muitas das coisas que eu fui falando aqui para vocês na semana passada e vou trazer ainda, vem muito de estudos acadêmicos. Então, eu vou mostrar para vocês, né, ao longo do dia de hoje, da aula de hoje, alguns trechos de uma autora que eu gosto muito, que eu uso muito, e que ela é uma pesquisadora. Então, nada vem por acaso. Esses estudos acadêmicos, e a gente precisa ter muita consciência disso, os estudos acadêmicos, a academia como um todo, nos auxiliou muito no processo de entender o movimento de inclusão escolar e colaborou para que esse crescimento de matrícula acontecesse, tá? E hoje também a gente tem uma maior informação. Então, vamos linkar estudos acadêmicos com informação. Porque, olha só, quando eu falei a semana passada, eu acredito que eu tenha falado, quando eu fiz a minha pesquisa de mestrado nesse programa de pós-graduação da UFSCar, que eu falei, que eu citei, em educação especial, voltado para o impacto do autismo no homem, no pai, na paternidade. Qual é o impacto que tem na paternidade? Porque a gente sempre olha para a mãe. Quando eu fiz essa pesquisa, eu fui fazer uma revisão de literatura inicial, porque eu precisava saber quem que estava falando sobre isso. Ainda era muito pouco. Por quê? Eu tô falando de 2016, 2015, 2014 a 2016, quando eu fiz essa pesquisa, a gente estava iniciando um discurso de autismo. 2010 foi um boom de autismo. 2014, quando eu fiz essa pesquisa, iniciei essa pesquisa, a gente ainda estava muito raso no conhecimento em torno do autismo. Não que a gente tenha, nossa, a gente sabe tudo hoje, mas a gente avançou muito. Hoje, eu estou dando orientação de TCC em uma especialização e tem 40 cursistas. 30 e alguma coisa pediram para fazer no tema de autismo. Por quê? Quem é o nosso público majoritário hoje nas escolas incluídos? Os autistas. Né? Eu tenho, como eu falei para vocês, tenho paralisia cerebral, tenho síndrome de Down, eu tenho outros, mas dos 42 que eu tenho hoje, estudantes diagnosticados, 30 e pouquinho também são autistas. Então, essas informações, elas foram chegando aos poucos, muito também trazido pela academia, sem dúvida nenhuma, a universidade contribuiu muito, mas a gente foi tendo mais informação. Quando a gente tem mais informação, o que acontece? A gente vai buscar os nossos direitos, né? E aí eu linko
com a garantia dos direitos. Então, hoje, quando a gente fala para o pai que ele tem, olha, você tem direito ao BPC, que é o recurso, né, de auxílio que o governo dá para quem tem um filho com deficiência, enfim, você tem o direito. Ele coloca o caderninho embaixo do braço e ele vai atrás do direito dele. Quando a gente fala, olha, você tem direito a um profissional de apoio, um professor de apoio, ou um cuidador, enfim, qual nomenclatura que a gente queira dar, ele coloca o caderninho embaixo do braço e ele vai atrás do direito dele. Mas se eu não tenho essa informação, eu também não passo essa informação. Então, são esses motivos que eu trouxe aqui, esses 4 motivos, eles estão diretamente interligados, né? A gente precisa garantir esses direitos, mas a gente precisa ter informação desses direitos, sobre esses direitos. Então, esse é um ponto muito importante que para a gente fechar essa situação das matrículas, tá? Não pensem ilusoriamente que, ai, nossa, que lindo, agora todo mundo está querendo a inclusão escolar. Não, existe um movimento econômico, cultural, social, por trás disso tudo. E principalmente econômico. Tem sim. A gente precisa de mais mão de obra, a gente precisa de mais pessoas trabalhando. Então, não é à toa. Tá? Não pensem que é à toa. E aí, mais para frente, eu vou trazer algumas questões para a gente pensar sobre isso também. Ana, pode passar, por favor. E aí, eu trago um trecho, né, dessa professora pesquisadora que eu gosto muito, que é a Silvia Sterol-Hu. Eu tenho alguns livros dela, depois eu posso passar para vocês os nomes. Ela vai, e eu acho que eu citei ela também semana passada. Ela vai falar de um cenário de inclusão escolar diferente. Ela vai falar de um movimento de inclusão nos microespaços, que é o que hoje eu realmente acredito que aconteça. Eu não acho que a inclusão escolar ela se efetivou, como eu disse semana passada. Acho que a gente está em um movimento ainda muito lento, mas a gente está em um movimento, e isso é muito importante e significativo de se dizer. Mas eu acho que nos microespaços a gente consegue promover essa inclusão. Não é todo mundo que faz, não é todo mundo que acredita, mas tem sim muita gente que acredita e que faz. Pode não ser todo mundo, mas tem muita gente. E eu acho que é com esse direcionamento de olhar que a gente tem que acreditar que a gente está no caminho certo. Que a gente não pode retroceder como a política de 2020, que eu citei. Então, essa professora, a Ohu, ela vai dizer desses microespaços que existe, ela vai falar que existe uma inclusão maior, que é a das políticas públicas, né? Que ela é muito mais complexa e que demora para ser efetivada, e com toda certeza ela está certa também, mas que existe uma inclusão nos microespaços. E o que ela vai dizer disso tudo, né? Que a gente necessita especificamente de compreender tempos e espaços diferentes. Ela vai trabalhar muito numa base pós-estruturalista, ela vai trabalhar muito com Deleuze e Guattari, ela vai falar sobre essa questão da diferença, que a gente vai falar disso hoje também, quando a gente for entrar em um novo tópico, que é falar da identidade dos sujeitos, né? Que tanto a gente tem que ter um cuidado e, ao mesmo tempo, a gente não pode usar essa identidade para se basear no processo, né? Então, essa autora, eu trago aqui essa fala dela, né? Onde ela vai dizer que existe a história de um grupo que se movimenta em luta social pelo acesso e defesa dos direitos e contra a opressão dos menos favorecidos e das minorias, que se encontram em contextos de maior vulnerabilidade e que não se pode e não se deve cair no esquecimento das gerações. Então, quando ela traz essa fala, vejam a sensibilidade que é a gente dizer existe um movimento de luta muito mais
oriundo de famílias, né, e de pessoas que se simpatizam por esses grupos minoritários, e aí a gente está falando de diferentes grupos, mas especificamente aqui da educação especial das pessoas com deficiência, e que esse movimento de luta e esse movimento de defesa dos direitos, ele tem que ser constantemente reforçado, que não pode cair no esquecimento. Por quê? Se lá em 2020 a gente fica quieto e aceita essa política pública de cima para baixo, imposta, acaba então. Se a gente não luta por esses direitos, se a gente não garante esses direitos e se a gente não reforça esse movimento de luta, a gente aceita goela abaixo, enfia goela abaixo verticalmente, como sempre é feito, e cai no esquecimento. Então, ela vem com esse, né, direcionamento. E aí ela traz um outro ponto embaixo que também é muito importante. Não permitir o esquecimento dos acontecimentos históricos que fomentaram barbáries contra seres humanos em desvantagem social, seja pelo motivo que for. Então, a gente não pode esquecer do que aconteceu. A gente não pode esquecer das classes especiais. A gente não pode esquecer de um movimento de ineducação, de onde esses sujeitos eram considerados ineducáveis. A gente não pode esquecer que o modelo médico ainda impera e que a gente tem que romper essa visão capacitista e essa visão da limitação e essa visão da falta, né? Então, ela vem nesse encontro. E eu confesso que eu conheci essa autora há pouco tempo, mais ou menos uns 2 anos, e que eu tenho devorado os livros dela, porque ela vem com uma visão que ainda é muito pequena na inclusão, né? Ela vem dizer de muitos atravessamentos, ela vem trazendo um olhar. Ela tem um livro que se chama O Reinventar da Inclusão, onde ela vai dizer desses microespaços, dessa necessidade, porque quando eu recebi o convite do Flávio aqui, e aí eu pensei, a gente tem que falar dessa escola outra. E para mim, a gente só vai ter essa escola outra se a gente reinventar essa inclusão, se a gente entender que essa inclusão posta socialmente está descaracterizada com a nossa realidade. Se a gente entender que existe um movimento, que essas pessoas têm direitos e que a gente não vai se pautar em uma questão de limitação, mas sim de potencialidade. Então, eu acho que a gente precisa ainda refletir um pouco sobre isso, mas vou chegar lá com vocês para a gente pensar nessa problematização da escola outra, tá? Ana, pode passar, por favor. E aí, alguns pontos, né, para a gente pensar que esse processo de inclusão escolar, ele, como eu falei a semana passada, a gente ainda está em movimento, a gente ainda está em processo, como o próprio nome diz, mas a gente tem mecanismos e a gente tem ferramentas para que ele se efetive. Eu trago algumas possibilidades, alguns elementos que são necessários para a gente estar lá todos os dias, né? Diariamente, a gente está tentando fazer essa inclusão escolar se efetivar. Um dos pontos que é fundamental e que eu acho que a gente precisa, né, ao longo dos nossos encontros, falar sobre é ter muito claro o que é inclusão escolar, qual é o princípio dessa inclusão escolar, qual que é a objetividade, qual que é a funcionalidade que a gente acredita para essa inclusão escolar. E que isso precisa estar muito posto, muito bem colocado no projeto político-pedagógico da escola. E aí, uma das pesquisas que eu tenho feito, que eu tenho realizado, é com relação à gestão escolar e à inclusão escolar. Por quê? Qual é o papel da gestão nesse movimento? Como que a gestão entende a inclusão escolar? E hoje eu tenho uma realidade que a minha gestão, né, a gestão que está colocada lá, que é minha chefia direta hoje, eles acreditam muito na inclusão escolar. Então, eles compram as brigas, eles vão lá e me respaldam nesse segmento. Mas ainda é muito também superficial o entendimento da instituição
sobre o que é inclusão escolar, sobre a construção organizacional da inclusão nessa instituição. Então, olha só, não adianta ter um projeto, e está lá no projeto político-pedagógico, muitos objetivos, muitas metas, o princípio, todos os elementos possíveis estão colocados no projeto político-pedagógico. Mas existe uma necessidade da gestão atuar conjuntamente com esses princípios e com esse direcionamento. Existe uma necessidade de que os docentes, os educadores também compreendam e tenham esses mesmos princípios, porque de nada adianta também. Então, o projeto político-pedagógico, ele é fundamental no processo, né? Ele é muito importante. Mas se eu colocar lá e eu for, né, fazer uma visita na escola, fazer uma pesquisa na escola e olhar que está lá, eu posso entender, assim como esses números de matrícula, de que, nossa, essa escola é super inclusiva, tem princípios inclusivos. Mas ela pratica a inclusão? Ela faz realmente a inclusão? Né? Então, existe uma diferença entre colocar no projeto político-pedagógico e aplicar o que está posto no projeto político-pedagógico. São movimentos distintos. O outro ponto é a adaptação dos espaços escolares. A gente vai entrar numa discussão muito longa também quando a gente fala de acessibilidade. Eu falei um pouquinho semana passada, né? Se eu recebesse um deficiente visual, eu não teria nada de acessibilidade para ele hoje. Então, se ele fizer a matrícula hoje e amanhã ele começar na escola, eu preciso de alguém 7 horas do lado dele. E aí, quando a gente para... Então, é uma escola que não tem guarda-peito, que não tem piso tátil, e aí a gente vai para inúmeras outras questões de acessibilidade. Mas onde que eu quero chegar aqui na adaptação dos espaços, né? Então se eu adaptar a minha escola, quer dizer que eu faço inclusão. Não, não é isso. Também é, né? Você está colaborando para o processo. Mas a adaptação dos espaços escolares, quando eu digo isso, é a gente se precaver de possíveis matrículas. Precaver no sentido de eu vou me preparar, eu vou preparar a minha escola para possibilidades, porque eu tenho que ter uma escola inclusiva. E eu não tenho que ser inclusiva porque eu recebi um estudante com deficiência. Entendem a diferença? O que a gente está fazendo hoje é trocando a roda com o carro em movimento. Então, eu estou esperando o meu estudante cego chegar para eu colocar um piso tátil lá. Eu estou esperando o cadeirante chegar para construir uma rampa. Eu estou esperando o cadeirante chegar ou uma mobilidade reduzida para instalar um elevador. E aí vocês vão me dizer, mas Aline, a escola não tem financiamento, não tem recurso. Gente, eu entendo, aqui também não tem, né? Como eu falei para vocês, então capta 1 milhão de verbas que o Estado e o município têm, porque é dinheiro federal e nós somos federais, então a gente também não recebe verba. A verba é da universidade, mas você não vai fazer obra, você vai construir, você vai pedir uma ampliação de rampa ou algo do tipo quando o estudante chegar? Ok. Mas vocês entendem que hoje, no modelo de prefeitura, no modelo de estado que a gente tem, isso tem que estar posto em todas as escolas. A acessibilidade, ela tem que estar prevista em todas as escolas. Né? Então, a gente vai adaptar as escolas que estão hoje prontas, mas as escolas que estão chegando, que estão sendo realizadas, construídas, elas têm que já vir com esse modelo de adaptação. E a gente já tem estudos de que nem todas apresentam essas adaptações. Então, isso é muito significativo. Então, falar dessas adaptações de espaços escolares significa a gente dizer que a gente não pode esperar o estudante chegar para realizar determinadas demandas de acessibilidade, né? A escola tem que estar preparada para recebê-lo e não fazer isso enquanto ele está, né? Então, por exemplo, ontem quebrou o elevador e são 3 andares. Então, os meus estudantes, tenho 2 cadeirantes, PC, 2 estudantes com paralisia cerebral. Eles estudam no 3º andar. A aula continuou e os meninos ficaram lá embaixo, sem aula. Isso é inclusão? Isso não é inclusão.
E aí eu passei 9 horas e vi isso, eu estava indo para uma reunião. E aí perguntei o que estava acontecendo. Ah, quebrou o elevador, mas o técnico já está vindo. Ok, porque ele tem 30 minutos para chegar na escola. Essa foi a cláusula que a gente colocou no contrato. Porque já ficou, ó, de semanas sem ajustar. E aí eu passei, terminei minha reunião, era 11 e pouquinho, voltei, os meninos estavam para fora ainda, no primeiro andar. E aí eu falei, gente, e aí, o que tá acontecendo? Ah, o técnico veio e falou que não tem como arrumar hoje. Como assim? E a gente vai ficar sem aula. Mas olha só, qual é o movimento para mim, Aline, sensato? O professor desce com a turma. Mas o professor não desce com a turma, porque ele não quer esses estudantes dentro da sala de aula. E eu não estou dizendo especificamente só de educadores, eu estou dizendo como um todo, né? Eu estou dizendo que nós, enquanto sociedade, não estamos preparados para isso. E aí eu não estou fazendo juízo de valor para o professor, mas estou querendo que vocês reflitam comigo. Era um movimento mais sensato. Eu não preciso eu ter que ir lá dizer para o meu colega, professor, você pode descer, porque a turma tem, né, tem um estudante seu que está lá embaixo. Eu não tenho que dizer isso para ele, isso é bom senso, gente. E muito do que para mim é bom senso não é para o outro. Então eu estou sempre nesse embate, sempre nesse outro lado que é tão complexo e tão difícil, esse lugar limboso que a gente tem que ficar cobrando as pessoas, né? Então, só para a gente entender esse cenário. O outro ponto que é importante dizer é o investimento em formação de professores, né? Eu falei um pouquinho semana passada qual foi o maior buraco que a gente teve, né? Que é nós fizemos um movimento muito significativo de trazer esses estudantes para a educação, para o ensino comum, mas a gente não fez uma reforma do ensino superior. Então, o ensino superior hoje, se você pegar os cursos de pedagogia e os cursos de licenciatura, né, como um todo, são duas disciplinas voltadas para a área de educação especial. Uma é a Libras, que é obrigatória desde 2005, como eu falei, e a outra é a de educação especial, que fala especificamente de política pública, que vai da aula da semana passada, que vai falar de uma trajetória histórica. Então, que profissional a gente está formando? Que professor a gente está formando? Eu acredito que o grande buraco hoje nosso é esse. Eu acho que onde a gente mais erra é na formação inicial. E aí, não tivemos formação inicial, a gente faz uma série de outros movimentos para tentar tampar essas lacunas, onde a gente vai para um movimento de formação continuada. Perfeito. Desde que essa formação continuada atenda às demandas que são postas. E quais são as formações continuadas que hoje a gente tem? E hoje que a gente, quando eu falo hoje, é, né, desse processo ao longo das últimas décadas, né? Lembra que eu falei a semana passada? A gente teve um investimento muito alto em formação a partir de 1998, com as diretrizes, onde vários professores e gestores fizeram cursos, e principalmente na década ali, na virada, né, do século, na década dos anos 2000, principalmente nos anos de 2010, mas eram e ainda são, né, formações muito mais voltadas para desmistificação do diagnóstico. Então, o que é autismo, o que é síndrome de Down, o que é deficiência intelectual, o que é deficiência física, o que é paralisia cerebral. Muito pouco se discute sobre práticas pedagógicas inclusivas, sobre como que o meu professor consegue adaptar um material, como que ele dialoga em uma perspectiva inclusiva. Muito pouco se fala, né? A gente ainda está caminhando nesse direcionamento. Eu trouxe um pouquinho hoje, eu acho que vai dar tempo da gente falar, sobre essa questão das práticas pedagógicas. Eu acho que é um assunto muito importante e muito significativo que a gente
tem sentido muita falta e que eu acho, né? Uma vez me fizeram uma pergunta numa banca de concurso, mas Aline, a gente tem 2 disciplinas e a gente não vai mudar a grade curricular da pedagogia. Como que você acha que dá para resolver essa situação? E eu falei, eu acho que pelo estágio, porque o berço, né, do processo de compreensão do que é ser professor na formação inicial é o estágio. Ele vai entender ali o que é ser professor também. E ali a gente consegue transpor, junto com as disciplinas teóricas, como, por exemplo, a didática para ciências. A gente pode transpor didáticas para ciências na perspectiva inclusiva. E aí eu acho que o que a gente precisa é mudar o nosso olhar. A gente ainda está muito enviesado na individualidade do sujeito. E aí tem um outro livro que eu uso muito de cabeceira, assim, que é de 3 pesquisadoras da UFSCar, a professora Eniceia, eu acho que eu citei isso a semana passada também, onde elas vão falar do ensino colaborativo, que ainda muito pouco se fala sobre, a gente ainda está, né, ampliando a nossa discussão sobre, mas tem um livro da professora Eniceia que ela vai dizer que ela não é contra, e essa pesquisa, esse livro não está indo contra o atendimento individualizado. Pelo contrário, ele é muito importante, o AEE. Mas só o AEE a gente reforça o caráter excludente. Então, vai para uma sala ter atendimento individualizado. E olha que eu faço isso, eu sou professora do AEE. Mas ela vai dizer de que é na sala de aula que o processo de inclusão acontece. Então, é um processo de ensino colaborativo que tem que acontecer. O especialista tem que vir para dentro, né? Isso, Fabiano, esse curso é novo, né? A professora Carla, que é junto do livro, a Carla trouxe a ideia do ensino colaborativo junto com a Eniceia para o Brasil. É um modelo, né? Eu vou falar mais um pouquinho lá na frente sobre ele, mas é um modelo de ensino. Então, ele não é um serviço como o AEE, ele não é uma metodologia, né? Ele é um modelo que você tenta utilizar dentro da sua sala de aula, é uma configuração ali. E já existem muitos estudos que garantem a efetividade dele, né? Em São Carlos, a gente tem um cargo onde o professor, ele é professor de ensino colaborativo. Eu não estou dizendo que ele está perfeito, está redondinho, mas já é um avanço quando a gente tem esse profissional dentro, né, do cenário, do sistema, do município. Então, eu acredito hoje que para a gente eliminar muitas das barreiras, a gente precisa rever a nossa formação inicial. Não vai mudar? Ok, não vamos mudar então. Mas nós precisamos rever, então, que tipo de formação a gente está ofertando e a gente está recebendo e a gente está aceitando, né? Que tipo de formação eu estou comprando também. Então, o quanto que eu consigo ter esse discernimento de que ela está rasa, ela está muito mais teórica e eu estou precisando da prática, né? Então, é esse cuidado. E, por fim, eu acho que é o mais difícil hoje, é a superação das barreiras atitudinais. Então, quando eu digo o estudante está lá em cima, o estudante está lá embaixo, o professor está lá em cima dando aula, isso é uma barreira atitudinal. É uma ação do professor que tem que ser modificada. Quando a gente fala de capacitismo, quando a gente fala de frases, né, capacitistas, de falas capacitistas, quando eu escuto, como eu escutei ontem, algumas falas que me fazem ter vontade de sair correndo da escola, são essas barreiras atitudinais, porque eu acho que é muito mais difícil do que você conseguir um recurso financeiro para você construir uma rampa e fazer um elevador, é você tentar mudar a concepção estrutural que está imposta socialmente, né? Então, está imposta, né, na sociedade, reverbera na escola, reverbera em todos os espaços. Eu acho que é muito difícil, é difícil a gente mudar o sistema? É difícil mudar o sistema de ensino, mas é muito mais difícil a gente mudar a concepção das pessoas
E não é que eu não acredite, eu acredito que é capaz, né? Que isso é capaz de acontecer. Acho que a gente melhorou muito. Mas é um trabalho que ele é feito a muitas mãos. E ele é um trabalho que demanda muita energia, demanda muito tempo, né? Então, todos os dias você reforçar. Então, vou dar um exemplo para vocês, né? A gente preenche o PEI. Para muitos é PDI, aqui a gente fala PEI. E aí, ontem eu fiz uma reunião com 7 docentes de diferentes áreas, né? História, geografia, matemática e tal. Por quê? Tenho esses 2 estudantes com paralisia cerebral que tem um PEI. Se vocês olharem o PEI do ano passado, tem, 50 páginas. Mas eles não fazem uma atividade durante o dia. Eles ficam 7 horas na escola, mas eles não fazem atividade. E aí, esse ano, eu falei, não, gente, não dá para fazer isso. Eu tenho uma pesquisa com os meninos de comunicação alternativa e fiz vários testes nesse primeiro semestre e os professores têm que preencher o PEI. E aí, eu junto com a minha bolsista, modifiquei o PEI dos meninos para um PEI funcional. Eu tenho um estudante no 8º ano, esse com paralisia cerebral não verbal. Faz sentido? A professora está trabalhando geometria com os meninos. Faz sentido? E numa questão muito mais abstrata, de X e tudo mais. Faz sentido ela trabalhar isso com ele? Não faz sentido. E eu disse isso para todos eles. Gente, nós vamos trabalhar com a funcionalidade. Então, nós vamos trabalhar cor e forma geométrica. São os 2 objetivos do semestre para eles. Mas, Aline, você só vai ter 2 objetivos. Você não está fazendo para ninguém ver, além da família, e que precisa saber a realidade, mas você está fazendo para o estudante. É isso que você precisa pensar. Se você for fazer um documento para inglês ver, você vai pôr 1 milhão de objetivos. Mas eu estou te dizendo que se você tiver um objetivo e você ficar 10 minutos por dia com esse estudante, que é o que eu estou pedindo para você, porque eu pedi. Eu não pedi, tem 1h20 a aula. Eu não pedi para ficar 1h20 com o meu estudante, eu pedi para ficar 10 minutos. E ainda escrevi assim, no e-mail, né, que eu mandei reforçando as informações. Você não precisa ficar 10 minutos seguidos com ele. Você aplica uma vez, 2 minutos você volta. Você aplica 2 minutos, volta. Vocês entendem a diferença? Mas eu fui questionada. Fui questionada na quantidade dos objetivos, eu fui questionada por que esse menino está na escola, por que a mãe coloca ele lá, sendo que ele é um menino não verbal que está no 8º ano, que grita, que os meninos, ele é ecolálico, né? Então, os meninos se incomodam, e eu posso te dizer, os meninos não se incomodam com ele. Os meninos fazem prova de listening, né? De inglês, espanhol, que eles têm essas 2 disciplinas, com esse meu estudante gritando em muitos momentos, e eles tiram A e B. Então, o problema não é o meu estudante, né? E aí eu digo, vocês podem falar, ele está falando que ele é seu, ele é meu, porque só eu que faço atividade com ele, então ele é meu. Então, a minha, né, indignação em muitos momentos vem da gente tentar romper essa barreira atitudinal, que para mim é muito mais difícil, porque se esse docente, essa gestão não quer esse estudante na escola, não, eu posso, virar pirueta, não vai funcionar. E aí, o que eu peço, então, né? O que eu pedi ontem, então? Todos esses professores, eu listei os objetivos que eu precisava que eles trabalhassem, que tinham funcionalidade para o meu estudante. Era meu papel fazer isso? Não era meu papel fazer isso. Mas era de acordo com a minha pesquisa, que eu acho que a gente vai ter um resultado muito mais efetivo se os professores fizerem em sala, se eu fizer junto no meu atendimento individualizado, se a minha bolsista entrar em sala para fazer junto com os professores, e se a mãe deles, né, dos meninos, que as mães são tão empenhadas, também fizerem em casa. Então, olha só, não adianta eu sozinha, é um trabalho, como eu falei, de movimento, de mudança, de transformação, feito a muitas mãos. E se a gente não compreende isso, a gente vai continuar dizendo, então, que a educação especial, ela está à margem, ela é da classe especial, ela é da escola especial, ela é do professor especialista do AE. E aí não é isso que a gente quer, a gente está indo contrário a tudo que a gente vem
tentando buscar de espaço ao longo desses 34 anos, né? Então, é só para a gente pensar, assim, nessa questão das barreiras atitudinais, tá? Ana, por favor. E aí, a gente vai entrar numa questão nova, né? A gente sai das matrículas, enfim, de pensar um pouquinho sobre esses pontos, e a gente vai falar desse conhecimento do eu e do nós. Porque para eu falar, né, do meu estudante com deficiência, enfim, do público-alvo da educação especial, ou da minha turma, eu tenho que conhecer quem é a minha turma, eu tenho que conhecer quem é o meu sujeito, quem são esses indivíduos, né? Quando eu for falar para vocês sobre prática pedagógica, a gente vai falar sobre essas individualidades, sobre essas diferentes aprendizagens que a gente tem dentro de uma mesma sala. E aí, se eu tenho um conhecimento, mesmo que mínimo, sobre esses meus estudantes e também a respeito da bagagem que eles trazem, eu vou, então, ter elementos palpáveis para ter uma construção coletiva de uma escola inclusiva. Porque eu estou partindo do pressuposto de que eu conheço o meu público. Eu conheço os meus estudantes. Eu sei com quem que eu estou falando, tá? E pode passar, Ana, por favor. Então, para a gente pensar essa construção coletiva, eu trouxe uma charge para a gente ler, ver, né, observar, e ela tá dizendo assim, tá meio ruinzinho, eu vou olhar aqui na minha e vou falar para vocês, tá? No primeiro quadradinho, é um menino e tá escrito assim, é uma prova, tá? Luiz, é uma avaliação diagnóstica. Luiz é vivo demais. Ana é desorganizada. Olha o cabelo da Ana. Olha lá, Ana, você entende. Pierre é abílico. Olha a cara do Pierre. Ele é meio passivo, né? Meio quietinho ali na dele. O Henrique, ele é deficiente, que é esse quarto aqui no cantinho. Ana, se você conseguir pôr o cursorzinho em cima, não sei se você consegue. O do meio é o Carlos. Ele é caracterial. Olha o jeitinho que ele fica. Luísa é tímida demais. Maria é mal educada. A Maria mostrando a língua. O penúltimo. Só José é normal. Assinado a professora. Ó a professora e ó o José. Iguais. Então, onde que eu quero, né? Chegar. Gente, isso reflete muito o que a gente vivencia, né? Essa é a sala de aula que a gente tem. A gente tem... O Luiz é vivo demais, pelo amor de Deus. A gente já pensa que a gente tem um Luiz dentro de sala de aula, né? Então, se a gente for olhar a nossa sala de aula, a gente vai ter esses estudantes lá. Mas, onde que eu quero levantar o ponto de reflexão? Só José é normal, porque ele é igual a mim. Ele é igual à professora. Então, ele é igual a mim, ele é normal. Eu sou normal, ele é normal. Ele faz as mesmas coisas que eu. E aí, existe uma necessidade muito grande de padronização, né? Existe uma necessidade de encaixar as pessoas em modelos sociais, estereótipos e afins, e tudo que a educação especial busca romper é com isso, com esses padrões e com esses estereótipos. Por quê? Porque esses nossos estudantes não cabem nesses padrões. E eu vou além. Os estudantes hoje não cabem em quase nenhum dos padrões que são estabelecidos. Então, o modelo que a gente tem de ensino hoje, ele não condiz com a realidade dos nossos estudantes. Então, eu estava, né, o PEI está muito próximo aqui na minha cabeça, porque a gente está nessa fase de finalização. E aí eu estava revendo todos os itens, né, estava tudo ok e tal, e aí eu fui ver um estudante meu, que para mim, eu não tinha lido toda a ficha dele, né, ele tem, eu sabia que ele tinha TEA, então para mim era isso e tá posto, tá tudo certo, é autismo e ok. E eu dou aula para ele, faço atendimento com ele está alfabetizado com 6 para 7 anos, ele tem uma série de
ele está muito acima da turminha dele e ele vai sair do atendimento. E eu fui justificar isso. Ele não precisa do atendimento, ele acompanha o currículo e tudo mais. Não precisa de adaptação e nananã. E aí eu peguei a ficha dele para ver mesmo. Ah, esse é o CID dele, esse é o diagnóstico dele e tal. E lá tá que ele tem TDAH. Mas eu não sabia. Só que é um estudante que não consegue fazer uma atividade sem cantar junto. Ele canta diferentes músicas, ou então se eu falar, agora você vai escrever, sei lá, bicicleta, que foi o que eu pedi para ele escrever. Ele falou, bicicleta, minha, sua, e começa a cantar e inventar músicas, né? E aí tá posto lá que ele é TDAH. Eu fiquei pensando, será que as pessoas... E ele também não consegue ficar sentadinho na cadeira, ele fica de pé, ele enfiou o pé. Outro dia foi difícil de tirar o pé no vãozinho que tem embaixo da cadeira. E eu pensei, será que é por isso que colocaram? Porque é um menino que em algum momento fica mexendo na cadeira, mas eu também, se vocês pararem para olhar, eu também fico, levanto, ponho a perna para cima, me mexo assim. Será que é por isso? Fiquei tentando entender. Será que ele realmente tem TDAH? Será que foi colocado, fechado esse diagnóstico com 100% de certeza, né? E aí, por que eu tô trazendo isso? Porque é um menino que não se encaixa nos padrões. Porque o que a gente espera? Um menino que fique sentado 7 horas, que é um período de tempo integral, 7 horas, na cadeirinha dele, com as perninhas para baixo, sem mexer. Ele é um menino que desenha muito bem, então não pode desenhar, tem que olhar para a professora e ver o que a professora está fazendo. E aí, qual que é uma das coisas que está no PEI? Ele gasta cadernos e cadernos desenhando e não quer fazer as atividades. A atividade está de acordo com o que ele quer? Eu estou dizendo, ele é um menino que já está alfabetizado, enquanto as crianças estão juntando as letrinhas, ele, né, já está exato, Fabiano, querem que ele seja um José. E ele não vai ser um José. Ele vai ser qualquer coisa aqui, mas ele não vai ser o José. Então, por que dessa charge? Para a gente entender que essa caixa quadrada, esse modelo enfileirado, não compete mais com a realidade que a gente tem de estudante. Primeiro, são estudantes que já nasceram numa era tecnológica. Segundo, são estudantes pós-pandemia. Tem vários elementos aí para a gente considerar, né? São estudantes que têm um processamento de informação muito mais rápido do que eu quando estava no processo de alfabetização, e que discursam, versam sobre diferentes coisas que, gente, é impossível de acompanhar, né? Então, não tem como. Essa caixa, esse padrão que a gente está impondo não condiz mais. Ou a gente muda e adequa, né? Ou então busca adequar, ou a gente vai ficar para trás e a gente vai continuar com o ensino precário, os estudantes sem interesse, os estudantes evadindo. E eu não estou dizendo somente dos nossos estudantes da educação especial, né? Estou dizendo dos estudantes como um todo. Estudantes típicos. Então, para a gente pensar mesmo, essa é a escola que a gente quer, que a gente quer manter, que a gente continua, né, reforçando. É esse modelo eurocêntrico, é esse modelo, né, de ensino tradicional, professor lá na frente falando e os alunos todos quietinhos anotando? Não, né? Então, um estudante meu pediram letra cursiva para ele. E ele falou assim, eu faço no meu atendimento, eu faço com letra cursiva ou letra de forma? Eu falei, qual que você prefere? Ele falou, de forma, eu não sei fazer. Eu tento fazer a cursiva, mas eu não sei. Eu falei, você vai fazer a que você sabe. Para mim não tem problema algum. Por quê? Se ele tem domínio de uma, por que eu vou exigir outra? Ah, porque convencionou-se a pedir, tem que ter o treino e não sei o quê. Tem mesmo? Não sei. Tem um estudante nosso que tem mobilidade, tem uma paralisia, um lado da mão, né? Tem uma paralisia, mas é uma questão motora da mão. E aí, ele faz uso de tecnologia assistiva do computador, o uso do computador. Por quê? Chegou um momento que estava sendo exigido para ele o uso do caderno e da letra, e os professores falando, não entendo o que ele escreve, eu não entendo. Precisa melhorar essa letra dele. Gente, não tem que melhorar a letra dele. Ele tem uma questão na mão que ele tem esse espasmo, né? Então, pronto, usa o computador, digita no computador.
computador. Onde que a gente usa hoje? Os meninos nem conseguem escrever direito. Eu recebi um e-mail de um monitor abreviado. Por quê? Porque só usa coisas abreviadas hoje. Você vai brigar? Não, você entendeu, não entendeu? O signo? Você não entende? Você não decodificou aquilo? Então, eu acho que a gente precisa um pouco sair desse cenário de exigência, né? Ah, Aline, mas eu ainda ressalto que tem que escrever. Eu também. Eu acho que tem que escrever, tem que ter o treino, essa habilidade de escrita, tem que ter a grafia. Eu entendo, eu também concordo. Mas você vai exigir de um sujeito que tem realmente uma dificuldade nessa grafia, você vai colocá-lo em sofrimento por conta disso? Sendo que você consegue entender e interpretar de outras formas? Então, eu acho que mais ainda, né, é uma questão atitudinal, volto nisso, porque a gente precisa se descaracterizar, tirar um pouco, né, das nossas crenças e perspectivas, mudar isso, ampliar isso, para então compreender o outro. Porque se eu continuar sentada na minha cadeira, eu não vou tentar entender o que o outro está querendo me passar, né? Por favor, Ana. E aí, essa mesma autora que eu citei, ela vai dizer muito fortemente da questão da diferença. Aí vocês vão entender porque que eu quero falar muito da diferença, né? Ela vai dizer o seguinte, que a inclusão e a diferença se constituem sentidos da humanidade. A gente precisa disso. A gente precisa desses conceitos. A gente precisa do conceito de inclusão. Então, sem falar de escolar, o que é inclusão? O que é incluir? E ela vai falar, né, desse conceito de diferença. Eu tenho posto isso na sociedade. A sociedade me diz o que é diferença e a sociedade me diz o que é incluir. E que é um sentido, então, humanitário, da humanidade. E ela vai dizer também, há que se sublinhar que o sentido da diferença que nos orienta não se confunde com o diverso, o diferente, a contraposição ao igual. E ela vai dar alguns exemplos. Não diz diferença, não diz respeito ao pensamento oponente de rico e pobre, de belo e feio, de normal e anormal, sadio e doente, nativo e imigrante, branco e negro, homem e mulher. Não se resume em atribuir identidades fixas às pessoas pelas suas diferenças. Então, não é porque existe uma questão, né, posta, fixa, que eu falo, é diferente. Não caminha no sentido das representações sociais pelas características que as classificam e as categorizam em grupos distintos. Então, olha como essa diferenciação nos faz, então, entender isso não é diferença, né? Diferença não é o que falta no outro. Ana, pode passar, por favor. E ela vai complementar da seguinte forma. A concepção de diferença remete-se à diferença de todos, porque a gente não é igual. Somos todos diferentes, de modo que a legítima e mais importante identidade que temos é a de ser humano. A única coisa que nos faz ser igual é que todo mundo é ser humano. O resto nos diferencia. Tudo. Nós temos características diferentes. E por que somente a característica física ou a característica neurodivergente te coloca em uma situação de diferença, né? Então, eu uso óculos, Ana usa óculos, então nós somos iguais. E a Adriana também usa óculos, que está aqui na minha frente. Somos todas iguais, as três. Pode dizer que nós somos gêmeas. Não, né? Entendem? Não é igual. Eu tenho o cabelo de uma forma, Ana tem de outra, Adriana de outra. Eu sou de uma estatura, Ana é de outra, Adriana de outra. Então, a gente precisa entender essa questão muito forte e presente da diferença enquanto uma ausência ou enquanto uma presença visual, né? É diferente porque falta uma parte. É isso. Acho que é muito claro a forma como ela traz, é muito didática, e eu acho que a gente precisava ter esse elemento, porque vai entrar em um outro ponto que vai fazer sentido. E aí eu trago uma citação que é importante também da gente entender que tudo é multiplicidade, mesmo uno, mesmo múltiplo. Então, para a gente entender
Pode passar, Ana, por favor. De que forma que a gente olha essa multiplicidade, essa unicidade, né, na escola? Então, olha só, esse slide, ele mostra para mim a escola de 2024. Então, se eu olho, volto lá naquela linha do tempo, a escola de 2024, que eu falei, aí a gente chega em 2024, eu falei isso semana passada, né? Aí a gente chega em 2024, essa é a escola que a gente tem hoje. É uma escola plural, é uma escola da diversidade, diversa, e é uma escola que é da diferença. Quando eu falo de diversidade, eu estou falando de um guarda-chuva, eu estou falando de gênero, eu estou falando de etnia, eu estou falando de raça, eu estou falando de educação especial, de pessoas com deficiência, eu estou falando do todo que a gente se depara quando a gente entra na escola. Eu estou falando dessa pluralidade, dessas inúmeras pessoas que compõem a escola. Mas quando eu falo de diferença, eu estou falando do que nos difere. Difere em questão de elementos, porque nós somos diferentes. Então, a pergunta que eu faço hoje, se vocês quiserem responder no chat, que escola que nós estamos fazendo? É uma escola da diversidade, da diferença, porque ela está posta. Não estou dizendo que nós estamos fazendo. Nós estamos fazendo? Essa é a minha pergunta. Nossa escola, ela é plural e ela é diversa e ela tem essa perspectiva da diferença muito bem posta ou não? Ela ainda está presa em um cenário tradicional e hegemônico, né? Heteronormativo. Então, que escola que nós estamos fazendo? Que tipo de escola nós estamos fazendo? E eu acho que a pergunta mais importante é: que escola que nós queremos, que nós almejamos? Que tipo de... qual o percurso, qual o caminho e quais as estratégias que nós vamos utilizar para modificar essa escola que a gente tem hoje? Porque a escola que a gente tem hoje, na verdade, eu acho que vamos melhorar essa frase, né? A escola que a gente tem hoje, ela é diversa. Mas como que a gente muda as perspectivas que permeiam a escola para que contemple essa escola que a gente tem hoje? Então, esse é alguns dos elementos para a gente pensar. Pode passar, Ana, por favor. E aí, eu peguei algumas falas, era aqui que eu queria chegar. Eu peguei algumas falas que o professor Flávio me passou a semana passada, que estavam no chat, e eu coloquei aqui porque eu acho que isso vai nos fazer pensar muito. Então, olha só. Me dá até calor falar desse assunto. Olha só. Algumas frases que vocês colocaram, eu não coloquei o nome das pessoas, mas eu tenho aqui do outro lado, se vocês quiserem, aqui no meu computador, tá? Então, olha só, uma pessoa colocou: penso que, infelizmente, o estudante público-alvo da educação especial, e não só eles, mas essencialmente eles, acabam chegando analfabetos ao ensino fundamental 2 e médio. Todo mundo concorda com isso? O que vocês acham disso? Pode colocar aí no chat. Acho que é um ponto sensível para a gente falar, né? Acho que me pegou ali quando eu estava revendo os meus slides da aula. Uma outra pessoa colocou assim: na educação infantil, percebemos que os educadores que ficam com as crianças especiais querem passear pela escola. E como as professoras não querem o barulho na sala, permitem que saiam de sala, retirando o direito de socialização e desenvolvimento motor e cognitivo. E aí? O que vocês acham disso? Isso acontece? Só na educação infantil? Ou não? Não acontece? Nunca vi. É raro, mas acontece, né? E outra pessoa colocou: concordo plenamente com as adaptações. Foram frases, gente, que ao longo da minha fala as pessoas foram colocando, tá? Concordo plenamente com as adaptações, mas gostaria muito que os materiais didáticos e currículos vindos do Estado ou editoras viessem também adaptados, todos juntos, trabalhando para melhorar e não deixar toda a sobrecarga para o professor. Uma equipe pensar em atividades adaptadas e não somente um professor adaptar todas as atividades.
E aí, esse daqui é um buraco sem fim também, né? Quando a gente fala de adaptação, quem faz adaptação, de quem que é o aluno, isso aqui é um buracão, um limbo para a gente falar sobre. E o outro é, enfim, não há prova externa que faça essa correção diferenciada, porque no final do nosso encontro semana passada a gente falou das avaliações externas, né? E aí a gente vai voltar um pouquinho nisso hoje. Por que eu trouxe esses elementos? E por que eu acho que é muito pertinente a gente falar sobre esses diferentes tópicos e esses diferentes pontos que vocês foram trazendo e comentando ao longo da minha fala a semana passada? Porque é a realidade. Então, se a gente fizer... Por isso que eu perguntei, vocês concordam? Vocês já viram isso? Isso já aconteceu? Porque se a gente parar para analisar cada uma das histórias, né, de relação com a educação especial que vocês trazem, a gente vai se deparar com muitas dessas ações. Pode não ser nessa ordem, pode não ser na mesma proporção, ou pode não ser nesse mesmo direcionamento, mas vai estar muito próximo disso, porque é uma coisa muito recorrente, muito comum. Então, quando a primeira pessoa fala que essas pessoas acabam chegando sem os conhecimentos acadêmicos, sem estarem alfabetizadas no ensino fundamental 2 e médio, eu diria que muitas não chegam com conceitos pré-estabelecidos da educação infantil no ensino fundamental, muitos não chegam, né, não são alfabetizados no ensino fundamental 1, e isso acarreta em um efeito cascata, e aí vai para o ensino fundamental 2 e vai para o médio, sem ter essa aquisição. E aí eu não falo só do processo de alfabetização, que obviamente ele delimita muita coisa, mas ele traça, né, um caminho acadêmico, mas eu estou dizendo que muitos, por exemplo, eu tenho alunos alfabetizados no Fundamental 2 que não acompanham o currículo do Fundamental 2. Eles chegaram alfabetizados, mas o nível de abstração que tem no Fundamental 2 e no médio acarretam em uma dificuldade muito mais significativa. Então, não é propriamente o processo de alfabetização, mas sim o processo de ensino como um todo, né? Eu acho que é importante a gente frisar isso. Não é só alfabetizar. E aí eu venho tendo isso muito, muito próximo também de estudantes que não estão alfabetizados no 7º ano. Tenho um estudante especificamente no 7º ano que não está alfabetizado e que os professores dizem isso aí é lá no 1º ou 3º ano que tem que resolver. Não é aqui, não. E muitos, né? Eu tenho a sorte de ter uma professora específica que pegou ele de filho e disse, não, vai alfabetizar, tenho certeza que vai. E tem feito um trabalho, né? Uma força-tarefa ali para terminar o 7º ano alfabetizado. Mas a maioria dos 8 que eu tenho, essa é a única, né? E o restante diz, não, era lá atrás, aqui não mais, eu estou dando meu conteúdo, você que vá, né? Você que assume que é seu. Então, eu acho que é uma situação, não necessariamente do processo de alfabetização, mas de ensino como um todo. A gente não tem um ensino adequado, e por isso que eu volto na questão do planejamento individualizado, do PEI. Se esse PEI está posto, se lá consta todas as adaptações, todo o processo, né, de construção de objetivos e de conteúdos que vão ser trabalhados com esse estudante de forma concreta e de forma que faça sentido para ele, que seja condizente com esse estudante, então vamos voltar lá naquele conhecimento da individualidade do sujeito. Se eu conheço o sujeito, então é um estudante do 7º ano, né, que acabou de entrar no 7º ano, que não tem o processo de alfabetização consolidado. Se eu tenho esse domínio, esse conhecimento, mas eu sei que é um estudante totalmente oralizado, que tem um repertório vocabular bom, amplo, que tem uma área de interesse que são os jogos e a gamificação, eu não vou usar isso a meu favor para alfabetizar ele, ou para consolidar isso? Ou eu não vou usar essa área de interesse
para trabalhar diferentes outros conteúdos. Então, quando a gente fala de planejamento, quando a gente fala de adaptação, a gente fala de partir do sujeito, né? Do contexto do sujeito, da área de interesse desse sujeito. Então, nessa fala especificamente, eu acho que eu concordo, eu acho que eles estão, né? Eles chegam sem esse domínio acadêmico, sem esse conteúdo acadêmico, quando chegam no ensino médio, né? Que a gente viu esses dados de matrícula. Mas eu acho que eu concordo, né? E acho que pelo que eu vi aqui com vocês, vocês também conseguem entender visualizar essa situação. O outro ponto, né, que é muito significativo também e que falar sobre isso é um pouco sensível, é quando a gente tem estudantes que ecolálicos ou estudantes que precisam caminhar para se autorregular, são estudantes que gritam, estudantes que, por exemplo, esse meu cadeirante, ele tem duas garrafinhas com arroz dentro e ele chacoalha essas duas garrafinhas ao mesmo tempo porque isso regula ele. Ou então ele grita. O grito é uma forma de expor algum incômodo que ele tem, é a forma de comunicação dele, ele não é verbal. E existe um incômodo por conta desses gritos, existe um incômodo por conta desse barulho. Então, muitas vezes pedem para o monitor sair com ele da sala de aula. E a minha ordem para esses monitores, ordem no sentido de meu direcionamento, né? Não sai de sala de aula. Se ele estiver muito incomodado, você dá uma voltinha, mas você dá 5 minutos, você voltou para a sala de aula, porque você está ferindo o direito dele de estar dentro de sala de aula, que é o que essa pessoa coloca, né? Não só o direito de socialização, de desenvolvimento, mas o direito de estar dentro da sala de aula com os pares. Isso é um direito garantido. E aí, eu acho que tem um ponto aqui que é muito importante a gente pensar e refletir, né? Que é a questão dos profissionais de apoio, ou professores de apoio, ou cuidadores, né? Enfim, a nomenclatura que vocês utilizarem. A gente tem, sim, uma característica de muitos cuidadores ficarem fora de sala de aula, muitos profissionais estarem fora de sala de aula e permanecerem com esses estudantes. Eu não acho que a culpa é deles, né? Pelo contrário, eu acho que falta uma sensibilização com eles, qual é o lugar deles, né, que eles devem estar, e também dessa questão de, olha, você está ferindo o direito dele se você fica fora de sala de aula. Então, eu acho que existem muitas outras camadas ali que a gente tem que trabalhar, né? Então, não é a culpa do cuidador especificamente, enfim, desse educador que fica fora de sala de aula com esse estudante, mas sim de um cenário que se coloca para que ele fique fora de sala de aula. Porque o que eu escuto com muita frequência, né? Escutei hoje, inclusive, em uma orientação. Ai, Aline, mas olha, só tem uma professora, a professora de matemática que faz adaptação para ele, o restante não faz. Ele fica para fora de sala de aula. Entendem isso? E aí eu fico junto. Então, olha só, não tem adaptação. Se a gente está pensando, então, que é um profissional que, né, ter uma outra pessoa que fica junto, essa pessoa sabe o que ela tem que fazer? Existe um trabalho conjunto? Existe um diálogo com essa pessoa? São muitas camadas para a gente pensar, né? Então, falta formação para essa pessoa, falta um estreitamento de relações entre o professor e esse outro profissional, falta um conhecimento de direitos e deveres, falta uma série de coisas, né? Então, a educação como um todo ela é complexa. A educação especial ela é mais ainda, porque ela trabalha com muitas pessoas em torno de uma só. Então, não é somente o professor dentro de sala de aula, é o cuidador, é o estagiário, é o professor de apoio, é o professor de AEE, enfim, muitas outras pessoas. E é muita gente também dando pitaco no trabalho, né? Então, tem isso, que a gente tem que ter um cuidado ali. É muito cacique para pouco índio, né? E então, nessa frase, me trouxe isso à mente. A necessidade de diálogo e de estabelecimento de papéis no processo de condução junto com o estudante da educação especial. E aí, eu acho que um ponto importante também ainda, né, nesse elemento, nessa fala, é dizer que o professor
nesse estreitamento de laços e delimitação de papéis, o professor, o cuidador, enfim, quem quer que seja, todo mundo que atua com o estudante precisa falar a mesma língua. Não adianta o professor ter um direcionamento, o cuidador ter outro. Não adianta o professor falar uma coisa, a gestão fazer outra. Todo mundo está em torno desse estudante, né? Eu não sei se eu dei esse exemplo, mas se eu não dei, eu vou dar agora, e aí vocês me perdoem se eu repetir. Que eu não lembro mesmo se eu falei semana passada. A gente tem um estudante que fica para fora de sala de aula, a gente tem 3 estudantes, eu falei isso semana passada, se eu lembro, que ficam, tem espaços e tempos diferentes. Um estudante demorou 18 meses para a gente conseguir, que eu falei isso também semana passada, eu acho. Um estudante que eu atendo, é esse, do 2º ano, demorou 1 ano e meio para a gente conseguir fazer ele entrar em sala de aula, sensibilizar, e ele fica todas as aulas hoje. Todas as aulas, mas tem adaptação, ano passado não tinha, tem toda uma característica. E eu atendo ele. E no meu atendimento, ele faz na sala, eu fazia na sala, junto na bidocência, e agora eu atendo ele no AE, porque eu precisei de alguns elementos que só na sala, sozinha com ele, que eu consigo intervir. E aí, ele fala assim para mim, no meio da minha atividade, biscoito, quero biscoito. E eu disse, agora não, porque daqui a pouco a gente vai almoçar. Quero biscoito. Ele reforça. Não, agora não. Primeiro atividade, depois a gente fala do biscoito. E tento, de todas as maneiras, usar os elementos que eu tenho ali para tirar o foco. Inclusive, eu estava arrumando minhas coisas e achei um quadrinho que a gente usa muito, que ele é muito ligado em desenhos. E aí ele fala, desenha. Eu tive que desenhar o Rei Leão aqui. Não dá para ver muito bem, mas eu tive que desenhar. Então, até isso a gente tem que fazer, tipo, para tirar o foco do biscoito. Por quê? Existe uma pessoa que acompanha no processo de alfabetização dele, que é uma outra pessoa. Então, tem o professor da sala de aula, tem eu que sou especialista, e tem uma terceira pessoa que chegou na escola, que não é um professor de apoio, mas faz mais ou menos esse papel ali. E que está com ele em algumas aulas. E dá o biscoito para ele. Adianta? O meu trabalho, gente, é todo perdido, porque ele desorganiza. E ele desorganiza, tô falando de 9 e pouquinho da manhã, que é o meu atendimento, ele desorganiza até as 2:30 da tarde. Porque eu não teve o biscoito 9 horas da manhã. E aí, eu fiz essa intervenção, porque é aí que eu acho que é o estreitamento de laços, de relações. Olha, fulana, você não pode. Ah, mas eu tenho dó. Ah, eu trato ele como meu neto. Mas ele não é seu neto. Ele não é seu neto. Você gostaria que com o seu neto fizesse isso? Ah, pelo amor de Deus, vai negar o biscoito? Gente, não é negar o biscoito. Em um momento específico, ele vai ter o biscoito. Por quê? O que eu quero que a gente reflita? A gente precisa tirar a concepção de cuidar. Ai, gente, coitadinho, dá o biscoito para ele. Ai, não briga com ele porque ele é da educação especial. Gente, isso não existe. Ele tem direitos e deveres iguais a todo mundo. Ele é uma pessoa que tem total consciência e total capacidade de aprendizagem. A gente precisa romper com esse estigma de incapacidade de, ai, coitado, Aline, dá um biscoito para ele. Não vai ter biscoito essa hora. Você tá vendo alguém comer biscoito na sala de aula? Então não vai ter biscoito. E aí pode falar que eu sou ruim, mas em algum momento isso vai fazer sentido para vocês. Vou dar outro exemplo e já vou para o próximo ponto. Nós temos um outro estudante que não entra na sala de aula e a gente está fazendo um trabalho de tentar inseri-lo na sala de aula. Ele está no 5º ano. São 5 anos de escola sem entrar na sala de aula, sem entender qual é o papel de ser estudante, o que significa estar em uma escola. Para ele, estar na escola é jogar bola. E aí, é todo um trabalho, um diálogo com todo mundo, enfim. Tem tido sucesso, tá dando certo, mas aos poucos vai, entra 5 minutos, sai, vai, entra 10 minutos, sai. Beleza, tá tudo bem. Teve um dia, um episódio aí, tem sido recorrente, na verdade, um episódio de desorganização também. Não quero entrar, e chuta, e bate, não sei o quê.
E aí a gente, não. Até o momento de desorganizar e entender e não forçar é uma coisa. Agora, nós temos que entender que existe um limite pedagógico também. E aí eu tô dizendo, então tá bom, nós vamos fazer atividade aqui fora. Todo mundo sai e vem fazer atividade aqui fora. O que que fazem nesse, né? Tá todo mundo saindo, a gente tá esperando todo mundo sair da sala, o professor sair da sala e todo mundo vem, o professor compra a nossa ideia e vem fazer a aula fora da sala de aula, para depois a gente ir para dentro. Dão a bola para ele no meio do caminho. Acabou o trabalho. Acabou o trabalho. E aí, eu tô falando de 7h30 da manhã, que é o horário que a gente entra. Então, e eu tô dizendo que quem dá bola é uma pessoa que dá aula para esse estudante, que é uma professora. A Aline dá bola para ele, tadinho. Não é tadinho, gente. Ele tem que entender. Ninguém tá brincando na educação física agora, no intervalo. Agora nós temos uma atividade proposta, o professor está vindo para fora de sala de aula, todos os estudantes estão para fora de sala de aula, porque a gente vai tentar trabalhar os espaços e tempos diferentes, que foi o que eu falei lá no começo. Então, se eu tenho um pedaço da escola que entende isso, mas tem outro que não entende, gente, a gente dá um passo, volta 5. E aí é esse engessamento constantemente, né? Então, acho só para a gente pensar que essa delimitação de papéis precisa ficar muito clara. Porque eu tô te dizendo, não vai dar o biscoito. Eu sou especialista da área que tô te dizendo, o reforçador não é esse, nesse momento, não é assim que a gente vai trabalhar. O reforçador, ele tem que ser no momento oportuno. Ótimo, parabéns, reforçador verbal. O reforçador alimentar, você tem todo um repertório por trás para fazer. Tem base de psicologia, tem funcionalidade total, evidência, prática em evidência, tá? Posto pela análise do comportamento. Mas você precisa ter todo um repertório para isso. E você precisa ter constância, consistência nisso. Então, só para a gente pensar também nesse outro lado, tá? Aí a outra pessoa falou assim, ó, da questão das adaptações, que os materiais e os currículos vindos do Estado ou de editoras, eles não vêm adaptados, né? E que seria necessário todos juntos trabalhando para melhorar e não deixar toda a sobrecarga para o professor. Uma equipe pensar em atividades adaptadas e não somente um professor pensar e adaptar todas as atividades. Isso é uma verdade. Mas por que eu disse que isso é um problema, né? Falar sobre isso é um problema. Porque a gente entra nesse discurso e nesse espaço que é a delimitação de papéis. Eu vou perguntar e quero, por favor, que vocês coloquem no chat. De quem é o aluno? Ó o silêncio. Da escola. O aluno é da escola. Nessa delimitação de papéis, o professor, ele é o agente central. Central. O aluno é dele. Naquele momento que ele está dentro da sala de aula ali, o aluno é dele. O aluno não é do cuidador, o aluno não é do professor de apoio, o aluno não é do professor especialista. O aluno é do professor. Esse discurso que eu falei semana passada, eu tenho 25 mais 1, isso não existe. Você tem 26, o aluno é seu. Mas o aluno é da escola. O aluno é da escola. E aí, quando o aluno é da escola, eu saio desse cenário individualizado do professor e vou para o todo. Quando essa pessoa diz aqui, depois eu vou olhar o nome. Quando essa pessoa diz aqui que a gente precisa de uma equipe, a gente vai voltar lá no ensino colaborativo. É um trabalho colaborativo, é uma perspectiva de colaboração. Se eu não tenho uma perspectiva de colaboração, a escola não dá conta do processo de inclusão escolar. Por que ela não dá conta? Porque o professor vai chegar um momento que ele vai dizer, gente, não dou conta mais. Esgotei todas as minhas possibilidades de colocar o estudante para dentro da sala, esgotei todas as minhas possibilidades de adaptação curricular, porque sozinho, e esse lugar, e eu digo por experiência própria, ele é muito solitário.
o professor dentro da sala de aula, ele está sozinho com os seus 26 estudantes e ele não sabe o que fazer. E não é só com o estudante da educação especial. Em muitos momentos, existem outros estudantes que o desafiam e ele também não sabe qual caminho tem que percorrer. E aí, onde que eu quero chegar com tudo isso? Essa necessidade da gente entender que o estudante, ele é de todo mundo e que esses papéis precisam estar muito bem articulados. Apesar de ser do professor dentro da sala de aula, o professor não está sozinho. Ele precisa da gestão, ele precisa da família, ele precisa da nutricionista, ele precisa de outros professores, porque esse estudante, a não ser que ele tenha, né, iniciado no primeiro ano, ele já passou por outros docentes. Vão ter informações sobre esse estudante. Isso é troca relacional. Isso é o saber relacional que a gente tanto fala. A gente troca entre os pares. Então, a gente vai falar um pouquinho de ensino colaborativo, mas a proposta do ensino colaborativo, desse modelo de ensino, são 2 professores atuando em colaboração dentro de sala de aula, o especialista e o professor regente, o especialista da educação especial. Mas, Aline, eu não tenho professor regente, eu não tenho professor de educação especial, mas eu tenho um profissional de apoio. Juntos. Porque quem vai aplicar a atividade? Na maioria das vezes é o professor de apoio que vai aplicar a atividade. Então, o trabalho tem que ser pensado juntos, tem que ser planejado juntos, tem que ser executado juntos. E aí, quando eu falo juntos, não é delegar, então a gente pensou junto, vai lá e aplica com ele. Não, é uma troca, né? A ideia é da colaboração. E aí eu acho que também tem que ter um cuidado muito grande quando eu digo desse saber relacional e da gente trocar com os pares, porque vão ter pares, vai ter pessoas que vão dizer o seguinte: gente, corre dessa sala, que essa sala, pelo amor de Deus, tem um fulano de tal. Que foi o que o Flávio deu exemplo a semana passada, quando a gente estava finalizando. Então, a gente tem que saber filtrar também o saber relacional que as pessoas compartilham, né? A forma que essas pessoas compartilham esses saberes. Você tem que conhecer primeiro o seu estudante e pensar junto com o coletivo formas. Então, eu faço isso constantemente com esses meus 2 estudantes com paralisia cerebral, porque eles são hoje um dos meus maiores desafios, mas eu acho que é o meu maior desafio, porque eles não são verbais e eu estou instaurando a comunicação alternativa com eles. E em muitos momentos eu não tenho recursos, maquinário mesmo, para ampliar esse repertório. Então eu realmente vou para outras pessoas e falo, gente, agora? Me ajuda a pensar. É isso. Se despe e vai buscar ajuda. Sai do pedestal de conhecimento, que a gente não tem esse conhecimento, e vai atrás de ajuda, de auxílio. E aí a ideia é uma rede de colaboração. A inclusão só dá certo se a gente faz uma rede. Lembra que eu falei a semana passada? São pilares de sustentação. Se a gente tem esses pilares que sustentam, a gente dá conta do processo. Ele vai se efetivar. Porque o professor não vai estar sozinho, porque o professor não vai estar sobrecarregado, porque por mais que os documentos didáticos, os materiais didáticos não sejam condizentes, você vai ter ideias de processo adaptativo. Eu sei o que está lá na BNCC e tal, eu sei o material, qual que é o conteúdo que eu tenho que dar. Pronto, você já sabe, você já usou isso. Não veio adaptado. Não veio e não vai vir, porque essas pessoas não são vistas. Mas você está vendo. E os seus pares também. E aí você vai trocar com os seus pares. E, gente, não pensem que eu vivo no mundo da Alice, que eu não sei que isso é difícil de se fazer. É fácil falar, né? Mas eu sei que que é muito difícil executar isso. Haja vista o que eu tenho dado de exemplo para vocês, né? Professores, doutores, pós-doc, dizendo para mim que esse estudante não tem que estar nesse lugar. Então, é isso. Mas o que eu quero dizer disso tudo? E aí eu faço gancho já com o último item, né? Os materiais didáticos, as provas avaliativas externas, né? As avaliações externas, eles não estão postos para esse público. Eles não estão condizentes. A gente falou um pouquinho semana passada sobre isso e eu queria voltar. Eles não estão. Então, tem o Enem. O que tem o Enem?
O Enem tem uma ampliação de prova, tem leitor, o Enem tem algumas adaptações, mas o Enem, por exemplo, tem uma coletânea muito grande de informações antes de vir a pergunta. Então, tem um trecho gigantesco e depois vem a pergunta. Para um estudante que tem uma dificuldade de concentração, que precisa de uma adaptação, gente, esse trecho, ele, a hora que chega lá no final, nós mesmos, né, pensa em um dia inteiro de prova, uma tarde inteira de prova, 90 questões, quando você chega no final da linha, você vai entrar na pergunta, você já nem lembra mais do que está falando. Então, existem mecanismos que podem ser pensados e adaptados para que esse público consiga atingir a efetividade dessas avaliações. Mas essas avaliações por si só, elas já são excludentes com pessoas típicas, né? Com estudantes típicos. Imagina com pessoas que apresentam qualquer outra demanda, né? Deficiente, enfim, transtornos. Então, acho que a gente precisa ter essa clareza. Quando eu digo isso, que essas avaliações externas, elas não contemplam, quando eu digo que os materiais didáticos, eles não contemplam, é muito fácil dizer isso. Difícil é adaptar o material, que é o que eu quero realmente dizer, falar para vocês um pouquinho mais sobre isso, né? Sobre essa prática pedagógica inclusiva. Mas eu acho que precisa ficar claro que, independente dessa não adaptação do material, dessa não adaptação da prova, a gente não pode negar o direito deles realizarem, que muitas vezes a gente faz. Então, eu já vi e vivenciei muito disso. Aline, pede para ficar em casa amanhã, porque vai ter prova Brasil. Pede para ficar em casa amanhã, porque vai ter alguma coisa. Ou então leva para ler na biblioteca, porque não pode ler para todo mundo alto que atrapalha os outros. Então você pede para tirar da sala de aula, já começa aí. Sai da sala de aula, aí você vai lá na biblioteca e lê. Aí eu recebi um e-mail. A gente aplicou a UBMEP, né, a brasileira de matemática, e aí recebi um e-mail. Gostaria de confirmar se o estudante tal realmente tirou essa nota, porque ele passou para a segunda fase. E nós lemos a prova para ele. Então, está questionando a capacidade do meu estudante e está questionando a capacidade minha ética de realmente, você foi leitor ou você deu resposta para ele? Que é isso que o e-mail convida a gente a refletir. Então, eu acho que a gente precisa entender, né? Aí a gente volta lá na barreira atitudinal, no capacitismo, na limitação, na diferença e todos esses conceitos que a gente foi trazendo, que eu fui trazendo até aqui. Então, eu acho que negar o direito dessas pessoas estarem não pode acontecer. As provas não são adaptadas, então recebi também um e-mail de uma mãe dizendo: minha filha não passou, mas vocês não adaptaram a prova. Não sou eu, a prova vem fechada. A gente abre a prova lá e aplica a prova, mas a prova vem fechada. Então, a gente tem que sensibilizar a família com essa realidade, porque gera uma expectativa. Mas a avaliação veio para ela e era uma avaliação, eu acho que eu dei esse exemplo, né? Era uma avaliação que não condizia com o desenvolvimento dela, com o que ela podia atingir. Ela vai na matemática, mas aquilo que estava sendo pedido para um segundo ano não era condizente. E aí, o outro ponto é a gente familiarizar, sensibilizar, então, esse cenário de não adaptação. Então, eu escutei um dia, estava num evento e falaram: esses dados precisam ser mostrados para o governo, porque eles vão entender que isso não era uma professora da UFPR que estava fazendo uma fala sobre esses dados e tal, de índices de matrícula e também de avaliações externas. E aí ela disse: gente, o MEC sabe da minha pesquisa, o MEC tem consciência da minha pesquisa, mas existe uma outra esfera, existem muitas camadas para chegar em realmente quem vai mudar isso, né? E só essa pesquisa por si só, que é muito grande, muito grandiosa, mas só ela não vai surtir o efeito, porque existem muitos elementos e muitas variáveis por trás de não chegar esses estudantes na sala de aula, né? No ensino superior, por exemplo, nessas avaliações eles passarem para outras etapas.
Então, eu acho que são muitas camadas. E aí, mais um ponto que eu acho que é para fechar mesmo, é a gente pensar. Na minha tese, eu usei alguns dados do PISA, né, que mostra os dados da educação em matemática e português, de todos os países, mas principalmente aqui nosso, né, que eu peguei Chile, uma comparação com Chile, uma comparação com alguns países vizinhos, e o Brasil está lá embaixo, super mal. Então, é só o estudante com deficiência que não é contemplado nessas avaliações externas? Não, né? Essas avaliações, elas não são condizentes com a realidade do nosso ensino, com o que a gente propõe para os nossos alunos. Então, acho que são alguns pontos aí que eu queria trazer para a gente refletir, e é isso, assim, acho que dá para a gente discutir um pouquinho mais depois. Pode ir, Ana, por favor. E aí eu vou ler aqui o que vocês colocaram, tá? Antes de eu entrar nesse ponto. Todo mundo respondeu da escola, de todos, né? E aí, quantas rotinas... A Rami Cleia falou, quantas rotinas visuais feitas e ninguém compreende o porquê. Aí a Thaís colocou essa escrita, foi minha. A Thaís tem mesmo seu nome aqui. A José, ou José, não sei. Josi, não sei, depois me corrige, tá? As adaptações têm que ser levadas em conta as especificações do estudante, a gente vai falar um pouquinho disso também. E o outro ponto que a André colocou, que é um material pronto, patroniza o aluno e o olhar específico, onde que fica? Exato, e aí eu acho que essas minhas perguntas vêm de encontro com essa situação, né? Luciane colocou que é muito difícil, porque existem diferentes olhares, cada um faz de uma forma. Acho que nessa parte de todo mundo trabalhar colaborativamente, tá? E aí, onde que eu quero chegar com tudo isso, né? Josi, perfeito, corrigido. Eu faço algumas perguntas, porque eu acho que essas perguntas nos levam a pensar uma prática pedagógica inclusiva. E aí, antes de eu entrar nisso, eu queria saber se está tudo bem, se alguém quer comentar alguma coisa, quer falar alguma coisa. Está tudo certo? Tá, então vou continuar. As perguntas que eu levanto é para a gente realmente colocar o dedo na ferida, né? Porque a gente realmente tem que discutir sobre isso. E é o que eu mais escuto, na verdade. Pensando numa escola ou outra, quais as possibilidades? Como que eu faço? Como fazer dar certo esse processo de inclusão escolar? Quais os caminhos que eu tenho? Porque eu tenho caminhos diferentes para percorrer. E muitos me levam à inclusão escolar e a essa escola outra. E que ferramenta que eu uso? Ou existe ferramenta para me ajudar? Como que eu faço esse processo dar certo, né? Como que a gente consegue construir esse processo? Pode passar, Ana, por favor. A ideia é a gente... Pode passar... não, Ana, pode deixar esse que chegou no certo. A ideia é a gente chegar na prática pedagógica inclusiva. Mas para eu chegar numa prática pedagógica inclusiva, eu tenho um caminho tão longo, mas tão longo, né? Que eu acredito que muitos aqui, a maioria ou todos e todas, já praticam de forma muito intuitiva, sem dar talvez o nome para isso, mas já praticam. Então, eu acho que não vai ser uma surpresa, né? Muitas das coisas que eu vou dizer aqui. Talvez eu vou dar alguns nomes ao que vocês já realizam. Mas a ideia é a gente entender, a gente voltar, então, lá naquele slide onde eu falei que a escola hoje, de 2024, ela é plural, ela é diversa, e ela trabalha com a diferença, ela na verdade, tem que trabalhar com a diferença, abranger toda a diferença, porque são os princípios, né, que estão inseridos hoje. A gente tem que mudar a prática pedagógica, a gente tem que partir daí. Então, para eu fazer uma inclusão escolar, eu preciso mudar a minha prática, a prática que é exercida no contexto da escola. Eu preciso mudar a forma como eu enxergo essa escola e como eu enxergo essa minha prática, para então atingir essa prática pedagógica inclusiva. Quando a gente insere essa palavra inclusiva, parece que a gente está
modificando ou inserindo muitas informações, mas vocês vão ver que é pouca coisa. Pode passar, Ana, por favor. Tem uma diferenciação mínima, mas que faz total diferença. Quando eu falo de prática pedagógica, eu estou dizendo de uma ação, de um ato que eu vou promover. Em sala, né? Mas pode ser fora também, mas especificamente em sala de aula, e que tem uma intencionalidade. Então, vamos pensar assim, ó. Eu quero que o meu estudante reconheça as formas geométricas. Então, eu tenho uma ação aí, eu tenho um objetivo. Eu quero reconhecer as formas geométricas. Aí eu posso colocar, sei lá, ou diferenciar formas geométricas, círculo e quadrado. Pronto. Esse é meu objetivo, essa é minha ação. Tem uma intencionalidade nisso, tem um propósito nisso, e eu tenho um caminho para percorrer na aplicabilidade, né, na aplicação. Eu vou usar diferentes estratégias para que esse meu estudante atinja esse objetivo. Isso é uma prática pedagógica, tem uma ação e tem uma intencionalidade. Quando eu estou dizendo de prática pedagógica inclusiva, eu estou dizendo que também é uma ação, que também tem uma intencionalidade, mas que eu vou criar condições para que os sujeitos, os meus estudantes, sejam capazes de desenvolver, a partir das suas potencialidades, independente das limitações que eles apresentem, esse objetivo. Então, como que eu penso uma prática pedagógica inclusiva? O que é essa prática pedagógica inclusiva? Da mesma forma que eu coloquei esse objetivo, reconhecer formas, diferenciar formas geométricas, quadrado e círculo, eu vou eliminar todas as barreiras possíveis. Então, é um estudante que precisa de recurso manipulativo concreto, a gente aplica. É um estudante que precisa de recurso visual, né? Ele precisa ver ali na lousa desenhado e ele precisa pegar. A gente faz. Quais estratégias e quais caminhos, quais barreiras eu estou eliminando para que esse estudante atinja? E por que então a gente insere uma palavra como a inclusiva e aí a gente muda tudo? Porque essa palavra inclusiva, eu estou falando do guarda-chuva. Quando eu falo de inclusão escolar, eu estou dizendo diretamente do público-alvo da educação especial. Quando eu digo perspectiva inclusiva, eu estou dizendo de raça, gênero, etnia, pessoas com deficiência, eu estou dizendo de pessoas que têm dificuldade de aprendizagem, que é a diferença de transtorno de aprendizagem, que é a diferença diferente de deficiência intelectual. Eu estou dizendo do todo, eu estou dizendo do plural da escola. Então, olha só, são muitos elementos aqui para a gente pensar, tá? Então, vamos por parte. E aí eu fecho aqui hoje a minha fala para a gente voltar nisso semana que vem, com mais detalhes. Prática pedagógica é uma ação que tem intencionalidade. Prática pedagógica inclusiva é uma ação que tem uma intencionalidade, mas que eu elimino todas as barreiras possíveis para os meus estudantes aprenderem e atingirem o objetivo. Ponto. Inclusão escolar, eu estou falando de pessoas com deficiência, transtorno do espectro autista, altas habilidades e superdotação. Eu estou falando de um público específico, de um movimento de inclusão escolar. É uma coisa. Quando eu estou dizendo de perspectiva inclusiva, eu estou dizendo do todo, da escola, da sala de aula como um todo. Eu estou abrangendo todo mundo da minha sala de aula. E aí aqui, a grande sacada é a gente entender que a gente não vai trabalhar a individualidade do nosso sujeito especificamente. Então, eu não vou adaptar para o estudante com altas habilidades, superdotação. Então, eu estou fazendo formas geométricas e círculo e quadrado especificamente, e eu vou fazer um pouquinho maior o meu objetivo, porque eu tenho um estudante com altas habilidades. Não é isso somente. É o seguinte, eu vou fazer de uma forma que a minha aula contemple todo mundo, independente se eu tenho um autista, um com altas habilidades, um com dificuldade de aprendizagem, um com deficiência intelectual e os
que tem o desenvolvimento típico. Entendem? A prática pedagógica inclusiva, ela pensa em todo mundo. Eu elimino barreira não pensando em um estudante específico, mas pensando na sala como um todo. Eu parto do todo para a individualidade, porque quando eu penso em todo mundo, eu consigo atingir as individualidades. Faz sentido, gente? Eu sei que é muita informação, mas faz sentido para vocês? Responde aí para mim. Tá tudo bem? Então, onde que é a maior dificuldade nossa hoje? A gente pensar no todo, porque a gente foi condicionado a pensar na individualidade do nosso sujeito com deficiência. E aqui, a gente quer fazer o inverso. Lembra que eu falei para vocês que eu acho que foi, né, gente? Porque eu tô dando um curso e aí eu confundo, às vezes eu falei lá e não falei aqui. Mas olha só, tô dando eu tenho uma formação na educação especial, na licenciatura em educação especial, que ela é muito específica, que ela é muito voltada para o modelo médico, ainda, enraizada. E eu estou falando de 2010, né? Ali, 2009 a 2012, eu fiz a graduação. E eu fui para a pedagogia para realmente me humanizar nesse sentido da didática, do processo de construção da aprendizagem do estudante. Porque eu tinha uma perspectiva clínica, né? Apesar de ser uma licenciatura. Mudar essa chave para mim foi muito difícil, porque hoje a gente não fala mais, a gente ainda fala, claro, educação especial sozinho, a gente fala educação especial inclusiva. Por quê? O professor de educação especial, ele não fala e ele não atua somente com o público-alvo da educação especial. Ele não tem um olhar só para esse público, ele tem um olhar para todo mundo. E aí, essa mudança de chave, eu tive que fazer. Ela não é fácil de fazer, né? Porque a gente vem, enfim, mudando aos poucos os conceitos. E aí, eu acho que a grande questão nossa hoje na educação é a gente fazer essa mudança de percepção. Então, eu não tenho que planejar, fazer uma adaptação para o meu estudante com deficiência somente. Porque talvez essa adaptação curricular que eu faço para o meu estudante com deficiência atinja um estudante que tem simples dificuldade de aprendizagem, que se eu der um empurrãozinho, mudar uma estratégia com ele, ele dá conta da atividade. Percebem isso? Então, a gente está tentando mudar o discurso da individualidade, da limitação, da falta, para, vamos pensar no coletivo. Sempre tem alguém com uma dificuldade, sempre tem alguém que precisa de uma ou outra adaptação, adequação, que pode ser uma mudança de pergunta. A forma como eu pergunto pode ser modificada e eu atinjo todo mundo. Então, a grande sacada aqui é a gente entender essa mudança. Mas a gente vai falar mais sobre isso semana que vem. Se tá tudo bem, eu paro por aqui, Flávio. São muitas informações. André. Excelente, eu acabei de copiar aqui, mas tem bastante coisa que tem no chat, depois eu vou mandar de novo para você. Combinado. Você dá uma espiada, talvez algumas você precise olhar a gravação, mas acho que pegar as principais questões que foram levantadas, que foram trazidas aí, pode te ajudar na preparação da próxima live, né? Mas eu, assim, ouvindo você, Aline, eu chego à seguinte conclusão: cara, eu não sei nada de educação especial, meu Deus do céu. Sabe sim. Fala sério. Não é? Como é que a gente pode falar de uma escola mesmo se a gente não sabe nada da educação especial, gente? Pelo amor de Deus. Então, eu vou ter que assistir essas aulas mais vezes, porque, olha, é bastante informação, né? Eu tenho poucas noções, participei de alguns debates, algumas coisas, né? Mas algumas coisas a gente imagina, até por meio que senso comum, mas não é suficiente. Como é que a gente vai pensar numa proposta de uma escola? Outra, eu estou convencido, uma escola, a perspectiva de quem tem informação e de quem defende não só a escola, mas defende uma inclusão real, efetiva, de um aluno que vem para a escola para aprender, não é para ficar socializando, ou ficar passeando no pátio, ou coisa do tipo, não é? Eu diria que
Se a gente aprendesse, ou se a gente aprender, e acho que a gente tem toda a condição para isso, para aprender esta perspectiva de escola, sabe por que eu falo, Aline? Porque eu tenho falado no projeto, você me conhece, espero não ocupar todo esse tempo, mas eu tenho falado no projeto, assim, gente, nós precisamos pensar na mudança. Primeiro que alguns falam assim, é legal essa história de mudança, eu sou plenamente de acordo. Pode mudar tudo, desde que não mude nada. Aí você olha e fala, bom, entendi, né? Não é para mudar nada. Aí o outro vem e fala assim, me escuta 5 minutos falar da escola, e fala assim, professor, aqui nós já somos a escola. Está dizendo a mesma coisa, não estamos a fim de conversar sobre mudança. Outros, possivelmente, estão esperando, realizando algumas coisas e esperando, assim, com as mãos bem juntas para os céus, que eu vá aparecer na hora numa escola e dar um carimbo, assim, escola outra, agora vocês já são uma escola outra. Eu falo, gente, para, que coisa maluca, meu Deus do céu. Mas eu defendo a seguinte ideia, se a gente conseguir caminhar na linha de parecer com uma escola, de fato, inclusive, a gente está na direção da escola outra. Tá. E se a gente ignorar isso aí, a gente está com um blá, blá, blá de escola outra. Porque na inclusiva, Flávio, a gente abrange todo mundo. Aí a gente consegue uma escola outra. Eu acho que essa é a grande problematização mesmo, sabe? Exatamente. Mas, assim, como todo mundo aí, você está vendo milhões de coraçãozinhos voando aí, porque está todo mundo, assim como eu, encantado também, Aline. A sua didática, a sua generosidade, é gostoso te ouvir, e mais, são aulas que a gente vai ficar com elas gravadas para, olha, gente, para levar para uma reunião de HTPC dentro da escola, para levar para uma reunião de coordenação pedagógica, para as aulas nossas lá das disciplinas, né, Aline? É que você está meio longe, senão eu ia chamar você para as aulas também. Uma hora que você vier aqui, você me aguarde. Eu estou em Então, outubro, Flávio. Outubro eu oi, cheguei. não entendi. Em outubro eu vou para São Carlos. Ah, verdade. Tem um evento lá, né? Isso. Então, mas é isso, gente, falei demais. A Andrea tinha levantado a mãozinha. Andréia, dá o ar da graça, cadê você? Não sei se ela levantou por acaso. Pode ser. Clicou ali, sim. De Mas eu resto, acho que oi. é basicamente isso, Flávio. Acho que a ideia é ir construindo aos poucos com o que eles vão me trazendo de informação pelo chat também, sabe, gente? E peço até desculpa que eu falei hoje às 2 horas e não parei nada, né? Mas vocês podem me interromper quando for assim. Sabe o que é? Eu fiquei algumas vezes com até vontade de parar ou perguntar alguma coisa, mas você tem uma linha de raciocínio que a gente vai ouvindo, fala, meu, não posso interromper ela agora. Mas ela volta, pode interromper sim. A Então, gente eu vou te volta. mandar o chat e talvez eu até insira alguma pergunta, alguma coisa ali para trazer para o debate a semana que vem, para a tua aula, enfim, né? E também lembrando que, como a gente tem a última aula, e você topou vir, que a gente vai fazer a síntese, é o momento da gente levar questões, da gente trazer dificuldades, enfim, né? Traz exemplos, traz desafios, traz Exato. exemplos positivos, porque eu acho também que a gente fica muito preso na dificuldade e a gente tem que mostrar o que dá certo. E eu tenho uns slides aqui que dá certo, que a gente tem que falar o que dá certo também, né? E Claro, não virar um muro de lamentações. Eu acho que é importante a gente saber do cenário que a gente vivencia e saber das dificuldades, mas mais ainda, Flávia, eu acho que é uma das coisas que eu quero colocar no texto e que eu escrevi esse projeto de pesquisa para o FOP, é no sentido de que eu tenho certeza que cada um de vocês aqui tem muitos saberes, muitos, inclusive teóricos, de que, apesar desse discurso de eu não aprendi, eu não tive formação para isso e tudo mais, tem saberes teóricos da pedagogia, das especializações e das áreas específicas
que a gente utiliza no dia a dia, porque não existe um receituário, né? Então, eu acho que a ideia central é a gente entender que, e deixar claro isso, que todo mundo sabe muita coisa, tem muito saber, e o que a gente precisa compartilhar, né? Que eu acho que é uma grande questão, uma grande dificuldade nossa, né? Fazer essa rede de colaboração, sei lá, escrever um livro de práticas pedagógicas que todo mundo tem e compartilhar com o povo, sabe? E tentar, né? Eu fiz um dossiê aí com a Cecília, até posso mandar depois para vocês lerem, de práticas que os nossos docentes aqui no Colégio de Aplicação fizeram em espanhol, em matemática, história, e que deu muito certo. Dança, em artes, e que deu muito certo. Depois eu posso compartilhar com vocês, tá? Gente, para o pessoal que me ouviu já falar da Escola Outra, se vocês querem sugestões de o que a gente faz para pensar diferente, ó, esse dossiê é uma ideia boa, hein? Não é? Outra coisa, Aline, eu vou falar de novo isso, com 126 pessoas de testemunha. Nós precisamos começar a pensar um curso de especialização nessa área. Eu topo, já topei semana passada, eu topo de novo, né? Então, agora vamos começar a pôr na agenda, entende? Eu acho, organizar Flávio, o curso. Tirar do papel ou do campo das ideias, né? E colocar em prática, e ainda mais com nomes, né? Enfim, assim, como que a gente vai fazer isso, de que forma, e de modo que atinja todo mundo, que nem você vem fazendo. Acho que o síncrono é efetivo, a gente já tem muito, né, resultado, todo mundo com a câmera aberta, 9 horas da noite, de uma véspera em São Carlos para alguns, né? Então, eu acho que isso faz muito sentido. A Laura. É verdade. Boa noite. Eu cheguei atrasada, mas eu vim. Falei, pelo amor de Deus, posso perder a aula da Aline. Aline, compartilhe, por favor, esse dossiê aqui conosco. E eu quero também uma vaga, professor, por favor, quando tiver o curso. As inscrições estão começando a acontecer antes da gente pensar o curso, Aline. Então já tem uma vaguinha para mim, por favor. Está combinado. Gente, nós vamos encerrar aqui, Aline, de novo. Muito obrigado de coração, Fia, foi muito bom. Eu que agradeço. Muito bom te ouvir. É hora de quem não abriu a câmera ainda, falar um tchau. Boa assim. noite. Não perca a próxima. Boa noite. Boa noite, pessoal. Tchau, boa noite.